Estabelecido pelo Papa Paulo VI, o Sínodo, programado para ocorrer entre outubro de 2023 e continuar até 2024 no Vaticano, é uma instituição permanente de diálogo e votações a respeito de algumas diretrizes adotadas pela Igreja e reúne cerca de 365 membros votantes, entre eles cardeais, bispos, leigos e, pela primeira vez na história, mulheres. Os líderes têm se preparado para a reunião durante os últimos 2 anos, pedindo aos membros de todo o mundo que partilhem a sua visão para o futuro da Igreja no Sínodo. Os tópicos incluirão o papel das mulheres, maior aceitação dos católicos LGBTQIA+, justiça social e os efeitos das mudanças climáticas sobre os pobres. O padre teólogo e professor de teologia Manuel Godoy reforça a necessidade do encontro. O Papa quer uma igreja inclusiva. Quando você fala de uma igreja inclusiva, você vai atrás daqueles que estão excluídos da caminhada. Aí você levanta, por exemplo, até hoje o preconceito com a comunidade LGBTQIA+. Então, como incluir na caminhada católica com plena cidadania católica essa comunidade? Você tem, por exemplo, aqui no Brasil, são inúmeros padres casados, aqueles que fizeram a opção pelo casamento. Desde que fizeram opção pelo casamento, eles são tratados na igreja como cristãos de segunda categoria, né? Com vários direitos podados. Então, uma igreja inclusiva, o que é que significa para os padres casados? A Igreja Católica Apostólica, com sede em Roma, ela ainda é, nas suas estruturas, muito machista. As mulheres estão nas comunidades. Sem as mulheres não há vida nas comunidades. Porém, a gente sempre diz que elas estão lá para carregar o piano, né? Então, como tornar as mulheres cidadãs de plena capacidade de participação dentro da igreja? É um outro tema. Outro tema que é sensível também para uma igreja inclusiva, a participação de casais de segunda união. Aqueles divorciados que depois estão numa segunda união. Há muitas igrejas que ainda restringem a aproximação desses casais da comunhão eucarística, por exemplo. Então, como tratar uma igreja inclusiva neste quesito também? E dentre os temas sensíveis também temos a questão da união das pessoas do mesmo sexo. É outra coisa, é um desafio. Então, quando o Papa lança o desafio de uma igreja inclusiva, tudo isso entra. Ué, como que nós vamos incluir toda essa comunidade imensa de divorciados, de LGBTQIA+, de padres casados, de pessoas com orientação sexual diversa? Então, como que nós vamos fazer uma igreja inclusiva com todos eles? No entanto, a iniciativa de debater temas considerados tabus dentro da igreja já encontra resistência. Membros conservadores da Igreja Católica fizeram uma série de questionamentos ao Papa antes de um encontro pelo Sínodo dos Bispos, no Vaticano.
5 cardeais exigiram esclarecimentos sobre casais do mesmo sexo e outras questões. Além disso, um grupo de mulheres alegou que apenas os homens deveriam votar na convenção. Cardeais da Ásia, Europa, África, Estados Unidos e América Latina enviaram ao pontífice um conjunto de perguntas formais, conhecida como dúbia, dúvidas em latim, a respeito deste encontro. Apesar da resistência, o deputado federal Padre João reforça que a igreja precisa ser cada vez mais inclusiva. A novidade do Sínodo é valorizar quem de fato representa a luta e o sonho do povo negro, a luta e o sonho dos indígenas, a luta e o sonho das mulheres, dos LGBTQIA+. Então, todo ser humano, é pensar todo ser humano. Então, isso foi debatido. E nós temos, inclusive, mulheres brasileiras que estão incumbidas dessa temática, que já disse publicamente do que vai abordar. Então, a gente está orgulhoso do formato, esperançoso, porque muitos dos bispos também são os bispos que têm uma visão pastoral. O Dom Leonardo, por exemplo, que teve também aqui em Brasília, hoje o cardeal lá da Amazonas, o único e primeiro cardeal. Então, são bispos que pensam, que não estão presos na igreja, numa igreja fechada, numa igreja que tem mofo, né? Numa igreja que só pensa a liturgia. Não que a liturgia não seja importante, mas é importante ter essa visão mais ampla.